Olá, mais uma vez nós estamos aqui reunidos para que nós possamos conversar um pouquinho sobre o Evangelho de Jesus, sob a luz do Espiritismo. E eu vou começar, como sempre, para a gente fazendo uma prece, elevando o nosso pensamento até Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre maior, agradecendo por mais essa oportunidade, implorando ao Mestre as suas bênçãos sobre todos nós, que cada um possa cumprir com a sua parte, que cada um possa cumprir com a sua própria promessa interior de auxílio ao Mestre, junto daqueles com quem convive, junto daqueles que encontra de vez em quando pelas ruas, no seu ambiente de trabalho, mas que possamos a cada dia, a cada oportunidade, praticar a caridade do Mestre através das palavras, através dos pensamentos, através das nossas atitudes. Que Deus nos abençoe a todos. Muito bem. O tema que nós temos para essa noite é do capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, Não Vim Destruir a Lei, e o item é Aliança da Ciência e da Religião. Que nós sabemos que esse é o ponto mais forte dentro do Espiritismo. A aliança entre o conhecimento científico e o conhecimento religioso. Eu costumo dizer nas palestras que existem coisas que você pode escolher. Por exemplo, eu posso escolher se eu vou ser católico, eu posso escolher se eu vou ser testemunha de Jeová, evangélico ou espírita. Eu posso escolher diversas outras coisas, se eu quero me dedicar à matemática ou se eu detesto a matemática, se eu me dedico à literatura, línguas, se eu me dedico à química, tudo isso eu posso escolher. E tanto no aspecto religioso quanto nesses aspectos científicos, práticos, as escolhas são, e você pode passar uma vida assim, nunca se preocupar com nada dessas áreas. Mas existe uma coisa que nenhum de nós pode deixar de ser: espíritos. Por mais que você escolha que doutrina, que forma, que dogma que você deseja, você não tem como escolher não ser espírito. Eu não acredito na reencarnação, eu não acredito que existe vida após a morte. É uma escolha, mas você não vai poder chegar do outro lado, se ver como espírito e falar assim, mas eu não quero, eu desisto. Então, o espiritismo, embora ele tenha esse aspecto religioso, filosófico, científico, mas o espiritismo, eu não considero a ideia espiritismo como uma religião, porque é um estudo muito abrangente. É como se nós estivéssemos falando para estudar a vida. A vida é um dom de todos nós, seres orgânicos, que atingimos uma determinada etapa na evolução espiritual. Então, não podemos deixar de ser espíritos. Então, significa também que, por mais que a gente esperneie, por mais que a gente seja relutante, resistente a determinadas ideias, quando nós chegarmos do outro lado, veremos que somos espíritos e poderemos ainda, se é da nossa vontade, continuar, vamos dizer assim, adorando Deus, seguindo Jesus, da forma como nós acharmos melhor. Essa é a nossa liberdade. Mas nunca deixaremos de ser espíritos. E entender isso, buscar conhecimentos, buscar subsídios para que nós possamos tentar melhorar em todos os aspectos a nossa vida, a nossa existência, para que essa oportunidade tão pequena, como já dito em tantas outras vezes aí, tão pequena porque mesmo uma vida de 100 anos comparada com a imortalidade, ela é nada, é um nó numa linha infinita. Então, mesmo nós estando numa oportunidade tão pequena, com essa visão, abrangeremos, não é? Teremos uma atitude melhor em relação a todas as coisas, principalmente a materialidade. E aí, como o próprio título diz, aliança da ciência e da religião, ou seja, a união entre esses dois conhecimentos. Costumamos dizer que a evolução do homem, ela é um pássaro com duas asas. Uma asa é a asa da ciência, a área do conhecimento, e a outra é a asa da moral. E se uma das asas não funcionar de maneira adequada, se ela estiver debilitada, você não vai conseguir alçar o seu voo para a evolução. Se você tiver muita intelectualidade e, infelizmente, utilizar a intelectualidade sem nenhuma moralidade, com certeza o sofrimento, a dor será muito grande, e nós vemos isso ao longo da história, né? Quantos e quantos homens que tiveram a oportunidade de utilizar todo o conhecimento que já tinham. E veja bem, é importante realçar que conhecimento é o volume de informações que você já guardou e consegue utilizar.
A inteligência é a capacidade de processar essas informações, é a capacidade de guardar as informações. Quando uma pessoa é visivelmente mais inteligente do que as outras aqui no nosso plano, com certeza é um espírito que não é a primeira vez que ele está encarnando. Aliás, nenhum de nós, né? É a primeira vez. Mas, vamos dizer assim, a idade espiritual dele é muito maior do que a da maioria. Por isso que alguns conseguem ter determinadas ideias que outros nunca tiveram, porque as reminiscências que nós guardamos do passado, das existências pregressas, e o detalhe, muitas existências podem ter sido em planetas muito mais evoluídos intelectualmente e moralmente do que a Terra. Então, o espírito, às vezes, quando um determinado planeta atinge uma determinada evolução intelectual e, consequentemente, a intelectualidade busca a moralidade. Até pelo simples fato de que ninguém quer que faça para ele uma coisa ruim. Então, se não quer que faça para você alguma coisa ruim, não deve fazer para os outros também. Então, a própria intelectualidade vai buscando. Nós podemos observar que as leis materiais, elas buscam esse equilíbrio. Elas ainda sofrem influência dos desejos, dos gostos, dos costumes das pessoas e, lógico, de quem as faz também. Mas as leis, em essência, elas buscam um equilíbrio. Elas buscam com que a nossa convivência em sociedade ela seja sempre mais equilibrada. Então, à medida que nós buscamos essa moralidade, né, através das leis, mas como existe sempre na lei, infelizmente não existe ainda o aspecto consciência na lei. Existe o aspecto fato. Então, na lei, a lei dos homens, a única coisa que pesa são as coisas que podem ser comprovadas. Então, se você fizer alguma coisa, ninguém viu você fazer, não há nenhuma prova de que você fez, e você quiser falar que você não fez aquela coisa, se não houver como provar, infelizmente, não há como imputar alguma culpa em você. E aí você acaba se isentando, né? Isso na lei dos homens. Na lei de Deus, quem nos julga é a nossa consciência. Então, nas coisas erradas que nós fazemos, quando chegamos do outro lado e a nossa consciência, né, ela nos acusa, ela nos mostra os erros que nós cometemos, até aqueles que foram inconscientes, vamos dizer assim, aqueles que nós fizemos, mas que achávamos que era certo. Um exemplo, por exemplo, a escravidão, embora uma coisa abominável, né, horrível, mas houve época em que ela era uma lei. Então a pessoa tinha o direito sobre a vida dos outros, e era uma lei dos homens. E muitos acreditavam que aquilo era certo, e faziam barbaridades, né, por ter a posse de um outro ser humano. Quando chega do outro lado e ele vê a barbaridade que foi feita e toma consciência, com certeza ele vai refletir, talvez vai pedir uma nova oportunidade como escravo, né, para poder também passar pelas mesmas dores que ele causou. Mas enquanto ele estava aqui, era uma coisa que era da lei, da época, era a propriedade dele, certo? E com certeza vai pesar também isso do outro lado. Agora, as barbaridades, os excessos que nós cometemos em todas as situações, em todas as oportunidades que nós temos, né? Até hoje existe a lei, vamos dizer, do patrão e do empregado. Mas existe o patrão que é tão carrasco quanto eram aqueles capatazes do tempo da escravatura, como também existem os funcionários, né, que infelizmente são muito mais enganadores do que trabalhadores, né? Fazem as coisas muito mais na marra do que pelo prazer de fazer, de cumprir com sua obrigação, de dar a sua colaboração também, né? E muitos patrões que exploram demais as pessoas, tentam arrancar o couro, como nós dizemos, né? Quer dizer, exigir o máximo e pagando o mínimo. E aí, então, voltando, né, ao nosso tema aqui, da aliança da ciência e da religião, e tudo isso está ligado, porque nós costumamos separar a nossa vida religiosa, né, a vida que nós temos dentro do nosso templo religioso, e somos de uma determinada forma, com aquele grupo de pessoas que agem e pensam da mesma maneira que nós, e nós, no nosso dia a dia, a partir do momento em que nós levantamos de manhã para cumprir com as nossas tarefas, o nosso sustento, o nosso trabalho, nós temos já atitudes diferentes, e não podemos. É preciso que nós tenhamos sempre o mesmo equilíbrio. Temos que cumprir com a lei dos homens, sim, mas não podemos esquecer nunca de que, mesmo cumprindo a lei dos homens, nós precisamos colocar acima de tudo as leis de Deus que Jesus nos passou através dos seus ensinamentos. Então, embora com certeza haverá uma oportunidade, se você é o patrão, de que você terá que demitir alguém.
mas o que tiver dentro do seu coração, no momento em que você for fazer isso, a maneira como você for fazer, com certeza ela pode estar dentro da lei de Deus, ou ela pode ser alguma coisa onde você está se vingando, onde você está humilhando a outra pessoa, e assim por diante. Então, precisamos buscar esse equilíbrio. E aí, então, essas duas asas, a asa da ciência e a asa da moralidade, se nós não conseguirmos as duas, então sempre vai ficar uma brecha. Seremos esse espírito que eu disse, que nós temos tanto conhecimento, e um detalhe, se nós achamos que temos conhecimento acima da média, né, você percebe que você resolve as coisas e aprende as coisas de maneira muito mais rápida, fatalmente você é um espírito fracassado, vamos dizer assim, né? Se você não é missionário, então você é um espírito fracassado. Significa que toda essa inteligência que você tem, você não utilizou da maneira correta. E não utilizando da maneira correta, você terá que vir muitas e muitas vezes ainda num planetinha de provas e expiações até conseguir equilibrar. Não significa que agora, quando nós encontrarmos, né, da mesma forma que a gente fala que as dores, as doenças, elas são o resgate de dívidas do passado, então quer dizer que cada vez que nós encontrarmos agora um cara muito inteligente, vai falar, ei, você também é um fracassado. Não é assim, não é uma regra tácita, exata, matemática, né? Mas, por outro lado, assim, se nós acreditarmos nisso, que a evolução ela vem com o tempo, o aprendizado vem com o tempo, então significa que quem tem mais facilidades, com certeza é um espírito mais velho e um espírito que teve mais vivências. Perdão. Deus cria todos os dias. Deus não para de criar, não é? Então, existem espíritos que estão saindo agora, quentinhos do amor de Deus. Então, esses espíritos vão passar por processos que levarão milhões de anos. E nós já passamos por esse processo. Atingimos o ponto máximo, que é a utilização completa da nossa intelectualidade. E precisamos agora usar essa intelectualidade para nos aproximarmos mais de Deus. Isso acaba sendo uma coisa natural. Nós sabemos que o mundo ele é movido por essas duas potências, certo? A moralidade e a inteligência. E com certeza muitos se dedicam a umas, outras se dedicam a outra. A ciência ela acabou se dedicando praticamente às coisas materiais, porque a religião no início ela tem, por essência, ela tem um aspecto revelativo. O conhecimento científico ele tem por base a comprovação. A religião ela tem por base a revelação. O que é a revelação? A revelação, uma pessoa tem uma inspiração, vamos dizer assim, uma intuição, e aí ela passa a seguir uma determinada ideia. Mas você não consegue comprovar exatamente aquilo, principalmente na antiguidade. Hoje, com a intelectualidade, nós sabemos, quando surgiram as mesas girantes lá na França, muitos cientistas, né, a França na época era o berço da intelectualidade. Então, muitas pessoas tiveram a oportunidade, muitos cientistas, de ver aquilo que estava acontecendo e se dedicar, de tentar explorar, de tentar, através da ciência, utilizando os métodos que são próprios da ciência, chegar à verdade. Mas nem todos se interessaram. E um dia Allan Kardec, Hippolyte, né, Leon, o nome Allan Kardec ele utilizou depois, ele viu e falou, uma mesa não pode falar. Uma mesa não tem inteligência para poder formar palavras, frases. E aí ele acabou, então, buscando e chegou até o conhecimento do Espírito, né, que eles próprios se revelaram, e aí todo o processo que nós já sabemos. Então, foi necessário que alguém cientificamente buscasse, e na verdade, assim, não é uma coisa do homem. Deus, na sua infinita misericórdia, já foi preparando tudo em cada época para que, assim que nós conseguíssemos ter um olhar um pouquinho mais alongado sobre as coisas, vamos dizer assim, nos foi passado determinados conhecimentos. Então, dizem, né, alguns textos que os cientistas são os novos profetas. E é correto, porque eles vão, embora eles chamem de descobertas, eles registrem as patentes e muitas vezes estejam interessados no dinheiro, mas os cientistas hoje, eles acabam descobrindo determinados elementos químicos, a combinação de determinados elementos químicos, algumas reações, e essas reações, eles acabam transformando em vacinas, eles acabam transformando em remédios, ou em tratamentos, em terapias e assim por diante. Então, eles vão observando as coisas acontecendo, que na verdade
verdade eles vão simplesmente descobrindo as coisas que são criadas por Deus, né? E como ninguém tinha descoberto primeiro do que eles ainda, aquele que é o primeiro a chegar, ele assume a patente. E aí, através desse conhecimento que eles têm, dessa pesquisa, eles vão trazendo mais conforto, vão aumentando a nossa longevidade com qualidade de vida e assim por diante. Mas a religião, na sua grande maioria, ela continua parada. Tudo aquilo que era utilizado com as pessoas há 2.000, há 4.000, há 5.000 anos atrás, segundo os historiadores, né, entre Jesus e Moisés foram aproximadamente 1.500 anos. Entre Jesus e o Espiritismo são quase 2.000 anos. Então, embora assim, nós estejamos aprendendo sempre, e se nós olharmos o que aconteceu com o mundo nesses 2.000 anos, né, da vinda de Jesus até aqui, quanta coisa que nós conseguimos chegar em outros planetas, né? Hoje nós temos aparelhos nas nossas mãos que processam coisas assim, maravilhosas, numa alta velocidade. Então, a ciência ela evoluiu na materialidade muito. E essa materialidade, mesmo sem, vamos dizer assim, mesmo sem intenção, ela acaba auxiliando também a espiritualidade, porque ela vai despertando nas pessoas reflexões, questionamentos. E a religião, infelizmente, ela não buscou, a maioria das religiões, elas não buscaram sanar esses questionamentos. Então, muitos dogmas, né? O que é o dogma? O dogma é a parte da religião que é assim e acabou, não pode mudar. Por exemplo, o Espiritismo, ele não tem dogmas, mas existe sim um dogma, é contraditório isso, né? Quer dizer, o Espiritismo evita dogmas, porque nós temos o nosso livre-arbítrio. Mas existem algumas coisas das quais não tem jeito de você fugir dentro do Espiritismo, que seria assim, não tem como você fugir de que a morte não existe. O espírito continuará. Então, isso é um dogma. A reencarnação, haverá a reencarnação, talvez não aqui nesse planeta, pode ser em outro, mas o espírito, ele passará pela reencarnação. Então, a reencarnação não há como mudar, ela é um dogma do espiritismo, certo? Mas existem algumas religiões em que o dogma, ele é simplesmente uma coisa tácita, é porque Deus quis e acabou. E isso não traz para você a explicação, não traz para você o complemento, a parte científica que você precisa para poder entender. E às vezes nós seguimos determinados dogmas durante um tempo, mas não há como você impedir a sua mente de questionar determinadas coisas. Então existem religiões, e isso não é uma crítica, né? Embora a gente fala isso, mas acaba sendo crítica do mesmo jeito. Mas existem religiões que não aceitam, por exemplo, a homossexualidade. O fato de não aceitar a homossexualidade não quer dizer que ela deixa de existir. E às vezes você pode ser, de repente, eu não vou dizer nomes, né, mas você pode ser um líder dessa religião, uma pessoa que estuda muito, que trabalha, que defende e que tem dentro do seu coração, com certeza, o desejo de que as outras pessoas sigam as suas ideias, porque você acha que essas ideias estão corretas, que essas ideias são boas. E de repente, dentro do seu lar, com as pessoas que você ama, e acontece de vir um irmão, e esse irmão ele é homossexual. E é uma coisa que muitas pessoas estão dizendo que é doença, é opção, tratam de diversas formas diferentes, mas a gente observa com aqueles que se assumem como homossexuais, que eles dizem assim, eu não tenho como explicar isso daí. Não é uma escolha que eu faço, não é um desejo, é a mesma coisa que é igualzinho àquele que se diz, então, homem, né, macho, e aquele que se diz mulher, fêmea, existe outro que se diz homossexual. E a mesma coisa que o homem e que a mulher sentem, o homossexual também, é uma coisa que ele não tem como explicar, está dentro dele isso. Ninguém sabe ainda exatamente o que é. Não é? Todo mundo vive buscando explicações, vive buscando isso, aquilo. O que existe de diferente nisso? Não vamos entrar nesse tema, mas supondo que você então, ortodoxo na sua religião lá e não aceita esse tipo de coisa, e aí você tem que aplicar a um filho seu aquilo que você defende, né, como ideologia religiosa. Será que você usaria exatamente a mesma força? Você seria tão implacável com alguém que você ama? E mesmo que for, será que ao longo do tempo, não é, aquele amor que Deus coloca dentro do nosso coração não vai trazer alguma coisa para você? Então, sempre haverá esse questionamento.
E aí fará com que nós busquemos outras informações, fará com que nós tentemos encontrar algumas respostas, questionemos as coisas que nos foram passadas. E o questionamento, ele já é a parte científica. O questionamento, ou ele vai fazer com que você abandone, que é o que acontece na maioria das vezes, né? Se nós formos analisar a quantidade de pessoas que nós temos no mundo hoje e a quantidade de pessoas que realmente elas se dedicam a uma religião, as pessoas que realmente frequentam qualquer templo religioso, a gente vai ver que é muito menos do que era na época em que Jesus esteve. Porque a religião, àquela época, ela era era um dever, vamos dizer assim. Da mesma forma que nós temos que levantar, que nós temos que trabalhar, e há lugares no mundo ainda, né, que são dessa forma, né? A religião é um dever, ela está até acima das próprias atividades profissionais, ou ela tá diluída dentro das atividades profissionais. E muitas pessoas seguem, e existe muito radicalismo também. Mas sempre há o questionamento. Então, esse questionamento já é a parte da ciência, é a parte do conhecimento das pessoas, de querer entender exatamente por que daquilo, por que das diferenças. E nessa busca incessante de conhecimento, ao longo dos séculos, nós sabemos de tantas barbaridades que foram feitas, né? tanto por um quanto por outro, assim, tanto pela ciência quanto a religião. As duas, elas têm o objetivo máximo do bem, vamos dizer assim. Tanto a religião quanto a ciência, o objetivo delas é o bem. Mas, ao longo do tempo, muitas coisas foram feitas, mesmo todas elas buscando o bem, não conseguiram trazer para o homem aquilo que ele necessitava. Sempre há um vazio. Quando ele segue só uma delas, sempre acaba chegando num ponto em que falta algo, né? Tanto para o cientista quanto para o religioso, que se afasta por completo da ciência no sentido de explicações corretas para as coisas, para que as pessoas realmente encontrem respostas, que é o que nós todos buscamos. Quem ainda não atingiu a evolução, quem ainda não conhece tudo, ela está buscando sempre respostas. E buscando essas respostas, é conhecimento científico. Mesmo que nós estejamos falando da religião, questionar Deus, buscar todas as formas de entender o que é Deus, não é uma barbaridade, não é uma heresia. Buscar esse conhecimento, entender melhor Deus, vai fazer com que nós aceitemos cada vez melhor a magnanimidade dele. E buscar Deus nas duas formas, através de todas as leis da física, que são chamadas de leis naturais, elas são as leis de Deus. É aquilo que rege o nosso mundo, é aquilo que faz, que interfere na nossa vida orgânica, interfere em tudo. As energias hoje, nós já sabemos que elas interferem até nas doenças que acontecem no nosso corpo. Nem todas as doenças elas são causadas somente por males físicos. Muitos deles são causados por males mentais, vamos dizer assim, né? Pelo nosso desequilíbrio na interpretação e nas emoções decorrentes da interpretação de determinados fatos, de coisas das quais nós vivemos. E a união desses dois conhecimentos vai trazer cada vez mais equilíbrio, vai trazer mais saúde para cada um de nós e vai fazer com que a gente cada vez mais cuide melhor um do outro. Com certeza, eliminaremos as misérias e as dores do mundo quando nós juntarmos esses dois conhecimentos. E aí, nós não podemos esquecer uma coisa, para entender bem. Nós sabemos que existem leis e existem regras. As leis, elas são imutáveis. Todas as leis da física, elas são imutáveis. Não é? Todas as leis que Newton já criou, a lei da gravidade, ninguém pode fugir da lei da gravidade, a lei de atração que existe entre os corpos. Nós podemos, através de foguetes, de força muscular, saltar e durante alguns segundos, né, a lei da gravidade, nós colocamos uma força maior do que aquela que está nos atraindo ao solo, ao nosso planeta. Mas nós não conseguimos eliminar. Agora, as regras têm exceção. A própria matemática, né? Toda regra tem exceção. Então, nós nunca conseguimos infringir as leis verdadeiras. Embora aparentemente em algum momento nós causemos uma infração, mas essa infração ela vai nos trazer uma cobrança, alguma coisa um pouco mais ali na frente. E, vamos dizer assim, Deus conversa conosco através dessas leis.
Sempre que nós infringimos as leis, que nós utilizamos o nosso livre-arbítrio, tanto na parte moral quanto na parte física, de maneira errada, alguma consequência nos traz. Os cientistas, quando eles começam a pesquisar para desenvolver um novo remédio, ele faz uma combinação e aí ele tenta com cobaias ou tenta diretamente com uma bactéria, um vírus, e aí não dá certo. Quando ele não consegue fazer alguma coisa, é Deus que está conversando com ele. Porque essa não é a maneira certa de você fazer. E ele observa, ele aprende, e aí ele tenta de um outro jeito. A inteligência que Deus deu para ele faz com que ele olhe, que ele fala, mas eu errei nessa quantidade. Aí ele tenta de novo. Quando ele tenta novamente, se ele não seguiu a lei que existe divina, a lei natural, dentro daquele processo, naquela reação, daqueles elementos ali, daquelas energias, e não dá certo de novo do jeito que ele quer, significa de novo que Deus está falando, olha, não é desse jeito. E a mesma coisa somos nós na parte moral. Todas as vezes que nós fazemos alguma coisa e depois essa coisa nos traz algum tipo de dor, de sofrimento, de angústia, é exatamente a mesma coisa. Essa angústia que está dentro da gente, esse incômodo que está dentro da gente, é Deus conversando com a gente. Mas é Deus conversando com a gente através de energias, é Deus conversando com a gente através da nossa própria consciência e através da nossa observação das coisas que estão no dia a dia. Só que nós não ficamos o tempo todo falando assim, Deus é isso, Deus é aquilo, mas as leis e que Deus colocou e a consciência que Ele colocou dentro de nós fazem com que nós busquemos sempre o bom, busquemos sempre o bem. Enquanto somos egoístas, nós buscamos o bom e o bem para nós e para aqueles que nos são caros. A partir do momento em que a nossa consciência se desenvolve mais, que o nosso conhecimento moral se desenvolve mais, nós já queremos que o bem e o bom não seja somente para nós, seja para todos. À medida que a nossa consciência se desenvolve mais ainda moralmente, nós já não queremos o bom e o bem para nós e para todos. Nós até podemos fazer sacrifícios nossos para que haja o bem e o bom dos outros, que foi o que Jesus fez conosco quando esteve aqui. Fez um sacrifício enorme, passou por situações terríveis, mas tudo porque Ele queria o bem e o bom para todos, independentemente do sofrimento e da dor que ele iria passar. E tantos outros exemplos que nós temos aí, que nós já citamos, nós temos dentro da nossa doutrina Chico Xavier, uma referência muito grande nisso, nós temos São Francisco de Assis, nós temos Mahatma Gandhi, o próprio Buda, tem tantos exemplos de pessoas que se sacrificaram pelo bem dos outros, correto? Então, isso é a aliança do conhecimento científico com o conhecimento religioso, vamos dizer assim. Quando você busca na materialidade, você busca na espiritualidade tudo aquilo que você necessita. Vou fazer algumas analogias. Todos buscam a paz. A ciência e a religião buscam a paz, correto? As duas conseguiram a paz? Não. Às vezes a gente consegue a paz mental, onde você adquire um conhecimento religioso, um conhecimento científico, você em si fica em paz, mas você não consegue a paz para a humanidade, porque mesmo que você mostre uma determinada verdade, nem todo mundo aceita aquela verdade, porque ele tem os valores dele e muitas coisas não há como provar. A ciência e a religião buscam a miséria, eliminar a miséria. E assim, conseguiram eliminar a miséria também? Não conseguiram. Por completo. Conseguimos produzir muito alimento, mas continua existindo a fome e a miséria ainda. E a religião, ela busca distribuir. Então, trabalhos, auxílio a pessoas necessitadas, organizações não governamentais, organizações religiosas, buscam levar o alimento àqueles que têm necessidade, mas assim, sempre é um paliativo. Não conseguiram ainda eliminar. Conseguiram acabar com a violência? Também não conseguiram acabar com a violência. A religião, através dos ensinamentos, mas existe aquela violência, como é que eu vou dizer assim? Existe a violência oculta, existe a violência silenciosa, que é aquela violência que não aceita o pensamento do outro, que exclui o outro dentro da religião e dentro da ciência, a mesma coisa. Eles tentam eliminar a violência através de leis, de regras, de um monte de coisa e não conseguem também só através das leis e das regras fazer, através do uso da força, não conseguem eliminar por completo a violência. Aumentou, diminuiu a fé em Deus, A religião conseguiu aumentar a fé em Deus? Não consegue aumentar, e a ciência também não consegue aumentar. Então, hoje, as duas andando separadamente, a religião criou uma coisa que eu chamaria de miraculismo.
E a ciência criou outra coisa que nós todos conhecemos, que é o materialismo. O miraculismo é a busca de coisas maravilhosas, de coisas fantásticas, coisas sobrenaturais, inexplicáveis, para poder atribuir a Deus. Né? E mesmo no nosso dia a dia. A pessoa fica internada 6 meses num hospital, médicos, enfermeiros, técnicos fazem exame, aplicam remédios, fazem tratamentos, terapias, e depois de 6 meses a pessoa sai. Quando ela sai, então foi um milagre de Deus para o religioso, e o cientista consegue explicar o processo que ele fez. E, na verdade, seria a junção dos dois. E o materialismo todos nós conhecemos, né? Enquanto tivermos a mentalidade somente de que existe só essa vida, nós vamos tentar assim, usufruir dela o máximo possível, se aproveitar. Se eu não vou ter nada, não existe nada além da morte, para que eu vou me preocupar em ser miserável? Melhor eu fazer um plano, conseguir ganhar muito dinheiro de maneira fácil para poder ter uma vida confortável. A vida é só essa e eu tenho que curtir, aproveitar a vida, né? E então, a religião, enquanto ela busca somente prêmios e punições, você é bonzinho para Deus, Deus é bom para você, e se você não for bonzinho para Deus, Deus vai te punir de alguma forma. A ciência ela vem buscando a ideia da ação e reação, que é a lógica do universo. Toda ação ela provoca uma reação, isso é uma lei também. E tanto as ações morais quanto as ações físicas provocarão reações. A ação moral através das dores, né, das dores morais, dos sentimentos, das perdas e de tudo aquilo que nos incomoda espiritualmente. E as coisas físicas nós vemos no nosso dia a dia. O desmatamento, o que ele causa na vida de determinadas pessoas através das enchentes, através de perda de lavouras, e assim por diante, né? Na poluição que está cada vez fazendo com que o nosso ar se torne um ar ruim, o nosso clima esteja mudando. Então, tudo é ação e reação, tudo é causa e consequência. Então, o dia que esses dois conhecimentos eles se juntarem, e essa é a grande proposta do Espiritismo, unir esses dois conhecimentos, com certeza o nosso andar, o nosso passo para a evolução será um passo mais firme e será também um passo mais consciente, um passo mais equilibrado. Buscarmos na história, ao longo dos séculos, nós vamos observar que houve épocas em que a ciência dominou muito e houve épocas em que a religião dominou muito. A ciência, quando eu digo, nos aspectos sociais, nos aspectos econômicos, nos aspectos políticos, ela está muito presente e influencia na vida das pessoas. E a religião também, ela influencia em tudo na vida das pessoas, na vestimenta, na maneira de agir. Então, sempre que em determinadas épocas houve o domínio da religião, ou houve o domínio da ciência, nós atingimos extremos e que as próprias pessoas acabavam querendo fugir, como acontece até hoje. Pessoas que vivem em locais onde os aspectos, né, de vivência, a parte física ou de vivência na parte religiosa são muito extremistas, as pessoas buscam sair. Não é fácil para todo mundo, porque nós não podemos, você não consegue simplesmente falar, eu quero abandonar o Brasil, e você já consegue de imediato. Isso envolve uma série de coisas, envolve dinheiro, envolve documentação, envolvem coisas que forçam muitas vezes você a permanecer naquele lugar, até porque há uma necessidade espiritual ali também, evolutiva, para que você permaneça naquele lugar. Você era aquele que causava o problema, vamos dizer assim. Você era quem defendia uma determinada ideia. Vamos usar a escravidão como exemplo, né? Você era um defensor da escravatura, muito feroz. E você pode vir numa outra oportunidade como um escravo. E como escravo, por ter essa natureza espiritual já aguerrida que você tem, faz parte de você. Você vai ser aquele escravo rebelde que vai apanhar muito, que vai sofrer muito, mas por outro lado vai lutar muito também para que a escravatura, né, deixe de existir, para que um homem não seja dono do outro. Então, sempre haverá a inversão das condições, né? Numa você estabelece as regras, e aí na outra você vem e você sofre as consequências das regras. E aí, sofrendo as consequências das regras, vai trazer uma reflexão, e se você foi tão firme para criar a regra, enquanto você se beneficiava dela, com certeza você também será firme para você destruir a regra, ou amenizar a regra, para que você se sinta bem agora que você está sofrendo do outro lado, né? Então,
Nós sabemos que a lei de causa e efeito, a lei de ação e reação é uma lei de Deus e que nós estaremos sempre, né, presas a ela. Então, se nós buscarmos as duas coisas, nós buscarmos esse equilíbrio entre os conhecimentos religiosos e assim, vamos colocar claro, os conhecimentos religiosos seriam os ensinamentos de Jesus. Vamos nos focar nisso, não é de repente querer escolher o espiritismo, o catolicismo, não é religião, é os ensinamentos de Jesus. Se nós buscarmos na parte religiosa os ensinamentos puros de Jesus, e se nós buscarmos entender esses ensinamentos e como que eles influenciam a nossa vida em todos os aspectos, com certeza atingiremos a evolução e construiremos um planeta muito melhor do que esse em que nós vivemos. Então, lutemos para isso, para buscar os ensinamentos de Jesus na sua essência. E no dia a dia, tudo o que nós façamos, nós procuremos fazer dentro dos preceitos de Jesus. E qual é esse preceito? Faça aos outros aquilo que você gostaria que te fizessem, correto? Fazendo isso, teremos conseguido tudo aquilo que era necessário. O nosso planejamento para esta oportunidade com certeza será produtivo, independente de qual seja a posição que você está. Existem pessoas que estão aqui, né, vamos dar um exemplo como Divaldo Franco, a missão do Divaldo Franco com certeza muito maior do que a minha aqui, um Walter Ruela lá do extremo da zona leste de São Paulo, né? Então, são missões diferentes. Mas tanto ele quanto eu podemos fracassar na nossa missão, na minha missão de pai, na minha missão de marido, na minha missão de filho, na minha missão de irmão, na minha missão de colaborador dentro da minha casa espírita. Todos nós podemos fracassar. Então, precisamos nos preocupar em fazer o nosso, dentro dos preceitos de Jesus. Eu convido a todos, então, agora para que nós possamos elevar novamente o nosso pensamento em Deus, em Jesus, agradecer por essa oportunidade, por esse bate-papo. Peço ao Mestre, né, que as minhas palavras tenham de alguma forma trazido alguma reflexão, algumas boas ideias para as pessoas, para mim também com certeza, e implorando ao Mestre que nesse momento em que nós passamos, que Ele possa trazer o alívio, que Ele possa trazer o amparo para todos esses nossos irmãos que estão em sofrimento e que nós estejamos atentos, porque nós também podemos auxiliar e que possamos praticar a caridade do Mestre com todos aqueles que estiverem próximos e necessitados. Que Deus abençoe imensamente a nossa vida e de todos os nossos irmãos que estão encarnados e desencarnados, lutando neste planeta para aprender, para se libertar do egoísmo, do orgulho, da vaidade. Que Deus abençoe os nossos governantes, os nossos cientistas, para que trabalhem diuturnamente, buscando a cura das doenças, buscando o bem-estar, buscando os elementos políticos e econômicos que tragam alívio para as dores, que distribuam a renda, que distribuam o alimento, para que o sofrimento no nosso mundo possa diminuir. Que Deus abençoe a cada um de vocês que ouviram as minhas palavras e que estejam todos em paz. Assim seja.